Tratado de Versalhes foi um acordo internacional assinado em 1919 no Palácio de Versalhes, que concluiu a Primeira Guerra Mundial, isso muitos sabem. Agora, o que estipulou de fato esse tratado? Boa pergunta. Deixa que eu te explico. Antes de começar, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Deixe o seu like e ative também o sininho. O Tratado de Versalhes foi negociado principalmente pelos Estados Unidos, Grã-Bretanha e França, sem a participação dos perdedores da guerra. A Alemanha foi forçada a aceitar a culpa pelas perdas aliadas e a pagar grandes reparações. A assinatura do tratado aconteceu no dia 28 de junho de 1919 no Palácio de Versalhes, mais especificamente na Galeria ou Sala dos Espelhos. O tratado entrou em vigor no dia 10 de janeiro de 1920. As coisas começaram a ser desenhadas em 1918, quando o presidente americano Woodrow Wilson, em um discurso no Congresso americano, apresentou 14 pontos para um acordo de paz pós-Primeira Guerra Mundial. Dentre alguns dos 14 pontos apresentados pelo presidente Wilson, estavam a criação de uma Associação Geral de Nações e ajustes territoriais na Europa. Os países vencedores também exigiram uma compensação por parte da derrotada Alemanha por todos os danos causados à população civil dos países aliados e suas propriedades. O tratado em si foi elaborado na primavera de 1919, durante a Conferência de Paz de Paris, que foi realizada mesmo quando o mundo estava passando por uma pandemia, a pandemia da gripe espanhola. A conferência foi dominada pelos líderes nacionais conhecidos como os Quatro Grandes: David Lloyd George, o primeiro-ministro do Reino Unido, Georges Clemenceau, o primeiro-ministro da França, Woodrow Wilson, o presidente dos Estados Unidos, e Vittorino Orlando, o primeiro-ministro da Itália. Sendo que os três primeiros, em particular, tomaram as decisões importantes. Os países aliados aos Estados Unidos, a Inglaterra e a França desempenharam apenas um papel menor na formulação do tratado. Já os derrotados não tiveram oportunidade nenhuma de dizer algo para a formulação desse tratado. Os delegados alemães receberam o tratado já concluído e ficaram chocados com a magnitude dos termos e protestaram. Os alemães viram contradições entre as garantias feitas quando o armistício foi negociado e o tratado real. Aceitar a cláusula de culpa de guerra e os termos de reparação foi especialmente pesado para eles. Com o tratado, a Alemanha perdeu mais de 10% de seu território na Europa e com isso 7 milhões de cidadãos. Os territórios perdidos pela Alemanha foram: a região de Alsácia-Lorena seria devolvida à França. A Jutlândia do Sul passaria para a Dinamarca. Regiões da Prússia seriam incorporadas pela Polônia. Rutinsko passaria à Tchecoslováquia. Epan e Malmedy seriam territórios da Bélgica. E a província do Saar seria controlada pela Liga das Nações por 15 anos. Além disso, as colônias alemãs, que totalizavam 70 mil quilômetros quadrados, localizadas na África, Ásia e Pacífico, foram divididas entre Inglaterra, Bélgica e França. Uma cláusula do tratado chamada de culpa de guerra determinava a Alemanha como a culpada pela guerra e, consequentemente, tornou os alemães responsáveis por fazer reparações às nações aliadas em pagamento pelas perdas e danos que sofreram na guerra. No momento em que o tratado estava sendo elaborado, era impossível calcular a quantia exata a ser paga como reparação pelos danos causados pelos alemães, especialmente na França e na Bélgica. Mas uma comissão que avaliou as perdas envolvendo a população civil estabeleceu uma quantia de 33 bilhões de dólares em 1921. Embora os economistas da época afirmassem que uma quantia tão grande
afetaria consideravelmente as finanças internacionais, os aliados insistiram que a Alemanha pagasse as reparações e que as medidas punitivas que foram estabelecidas no Tratado de Versalhes fossem tomadas se a Alemanha não pagasse. O objetivo com essa punição severa aos alemães era garantir que a Alemanha não voltasse a representar uma ameaça militar para a Europa. O tratado estipulava uma restrição ao exército alemão, que ficaria restrito a 100 mil homens. A fabricação de carros blindados, tanques, submarinos, aviões e gás venenoso foi proibida, e apenas poucas fábricas listadas poderiam fabricar armas e munições. O território da Alemanha, a oeste do rio Reno e até 50 quilômetros a leste, deveria ser uma zona desmilitarizada. Os idealizadores do tratado esperavam que o desarmamento forçado da Alemanha fizesse com que outros países acompanhassem e se desarmassem voluntariamente. Lembrando de um dos 14 pontos citados lá no discurso do presidente americano Wilson, o tratado incluía o Pacto da Liga das Nações, que foi a predecessora da ONU. A Liga trabalharia para garantir a independência e a integridade territorial de seus membros. O presidente Wilson estava convencido de que a paz duradoura seria possível por meio dessa liga. Mal sabia ele que, anos depois, uma guerra ainda maior atingiria o mundo todo. O pacto que criou a Liga das Nações determinava, entre outras coisas, sanções econômicas aos países que recorressem à guerra e a criação de tribunais e organizações internacionais. Agora, um fato curioso sobre a Liga das Nações. A Liga foi extremamente prejudicada pelos Estados Unidos, quando, em uma decisão do Senado americano, não se aprovou o envolvimento do país na organização. Isso contrariou o seu idealizador, o presidente Wilson. Os alemães assinaram o tratado contrariados. Eles afirmaram que os sacrifícios exigidos pelo tratado eram intoleráveis e que arruinariam a economia da Alemanha. Para os alemães, o tratado seria uma facada nas costas, e esse termo foi usado como propaganda política pelo Partido Nazista. Também em consequência da assinatura do tratado, terroristas alemães assassinaram membros do governo alemão que eles consideravam responsáveis por ele. Nos anos seguintes à assinatura do Tratado de Versalhes, houve uma revisão e alteração nos termos dele, principalmente em favor da Alemanha. Várias concessões foram feitas aos alemães antes da ascensão de Adolf Hitler. Em 1938, apenas os pontos a respeito dos territórios permaneciam vigentes. Muitos historiadores afirmam que a combinação de um tratado severo, seguida de uma aplicação hesitante de suas disposições, abriu caminho para o aumento do militarismo alemão na década de 1930. As enormes reparações alemãs e a cláusula de culpa de guerra incentivaram um profundo ressentimento nos alemães. Um exemplo de hesitação dos aliados aconteceu quando Hitler remilitarizou a região do rio Reno em 1936, o que foi uma violação clara do Tratado de Versalhes. Os aliados, na ocasião, nada fizeram, e isso colaborou para o fortalecimento dos ideais nazistas de Hitler, culminando alguns anos depois com o início da Segunda Guerra Mundial. Agora que você conheceu mais detalhes sobre o Tratado de Versalhes, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Quer saber mais sobre esse assunto? Então, vá na descrição do vídeo e encontre uma ótima dica de livro. Comprando o livro, você aprende mais e também ajuda o canal Tubipedia. Muito obrigado por sua atenção. Até mais!